Continuidade, nós paramos na sexta-feira, lá em 1 João, capítulo de número 5. Quero te convidar a pegar uma Bíblia e acompanhar para melhor compreensão do que nós vamos estar falando hoje. Carta do apóstolo João, capítulo de número 5, nós vamos ler do verso 14 ao verso 21. Amém? Diz assim o texto: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àquele que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Amém? Olha que texto interessante. Certa vez um rapaz, uma história para nós ilustrarmos esse texto, ele estava na sua casa e de repente começou uma chuva muito forte. Uma chuva, uma chuva tão forte que se tornou uma enchente. E ele estava na sua casa e ele virou e olhou para os céus e falou: Deus, faz parar essa chuva. Mas a chuva não parou, ela continuou subindo, até que o ponto da chuva e as águas subirem até a sua cintura. Então ele virou para Deus e falava assim: Deus, faça parar essa chuva. Então a chuva não parou e continuou a subir, até que ele teve que subir em cima do seu armário. Ao subir em cima do seu armário, ele continuava pedindo a Deus: Deus, faz parar essa chuva, me ajude. E então Deus não o ouviu e ele continuou ali e subiu em cima da sua casa. E a chuva não parava. E a chuva subia até que veio um bote. E o bote chegou até ele e falou assim: venha, eu jogo para você uma corda, saia daí, daqui a pouco essa casa vai desabar, você vai ser levado pela correnteza e você vai morrer. Ele: não, eu estou pedindo ajuda para Deus e Deus vai me ouvir. E aquele bote foi embora, com os remos foi embora. E ele continuava pedindo: Deus, faz parar a chuva. E de repente chegou um barco, motorizado agora, não mais aos remos, mas com motor. E chegou: venha, eu jogo para você a boia. Sai daí antes que a correnteza te leve e você morra. Ele: não, eu já orei para Deus e ele vai me ouvir. E então, ele lá no seu telhado e as águas continuavam subindo e algumas partes da sua casa já começavam a ser levadas pela correnteza. E de repente um helicóptero chega e joga uma cadeirinha lá de cima, e ele aponta para aquele rapaz lá em cima no helicóptero e acena que não, porque Deus o ajudaria. E ele continuava a orar, e o helicóptero foi embora. E aí, a correnteza veio, levou, e ele não sabia nadar, morreu afogado. Quando ele chegou lá no céu, chegou muito bravo, e chegou resmungando com muita ira, e a primeira pessoa que ele chegou e viu foi o apóstolo João. E falou: João, estou revoltado. Deus não ouviu a minha oração. Deus não me socorreu. Deus não me salvou. Por quê? E ele falou assim: como não salvou? Deus enviou uma canoa, um barco e um helicóptero. Como Deus não te salvou? É verdade, meus irmãos, que Deus quer nos preservar. Deus quer nos ajudar contra as tempestades que vêm contra nós.
É verdade que Deus quer nos assegurar, Deus quer nos guardar, isso é verdade. Só que muitas vezes o que acontece conosco é o mesmo que aconteceu com esse personagem. Deus quer nos guardar, mas nós não entendemos os meios pelos quais Deus quer nos guardar. Nós queremos que Deus nos guarde, mas queremos que Deus nos guarde da nossa forma e não da forma como Ele quer de fato nos guardar. Nós precisamos aprender a identificar as formas como Deus quer usar para nos guardar. Deus envia muitas vezes coisas e recursos para nós, os quais nós precisamos aprender a utilizar, para que nós não sejamos levados pelas correntezas, pelas tempestades, pelas doutrinas, pelos ventos fortes que passam sobre as nossas vidas. Precisamos aprender a reconhecer quando Deus está usando e quando Deus está equipando a sua igreja para vencer as tempestades da vida. E é para isso que nós vamos para o texto de 1 João, capítulo 5, desses versos que vão terminar a carta do apóstolo João. João está aqui tentando trazer para a igreja justamente isso, como identificar os recursos que Deus usa por nós para nos guardar, para nos preservar. Lembramos rapidamente de que João, desde o capítulo 4, está alertando a igreja como identificar as tempestades, como identificar as vãs doutrinas, como identificar os falsos profetas. Ele fala a respeito da fonte da doutrina, para identificarmos qual é a verdadeira doutrina, qual que é a falsa. Ele fala também, no capítulo 5, sobre a moralidade daqueles que se dizem de Deus, que ela deve ser segundo Deus. E ele termina dizendo sobre a fé, que nós falamos sexta-feira passada, que é pela fé em Cristo Jesus que nós vencemos o mundo. E agora ele quer trazer agora a forma e os recursos que Deus nos dá para nós nos protegermos de tudo isso. Não só identificarmos que existe uma tempestade, mas sabermos como enfrentá-la. Quais são as armas que Deus dá para nós pelejarmos. E é por isso que nós precisamos saber para sermos guardados e preservados para Deus. Amém? Vamos ler então, vamos ler o texto então, que o primeiro versículo já diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Observe que o versículo diz assim, que é a confiança, ela é distinguida a partir do momento que nós oramos, quando nós pedimos. Olha que coisa interessante. Só que o texto fala assim, que não é só o fato de nós pedirmos e recebermos. Para nós podermos receber aquilo que pedimos a Deus através da oração, nós precisamos ter a atitude de confiar. Confiar. Essa é a primeira questão. Precisamos chegar diante de Deus e confiar. Por que confiar na hora de pedir alguma coisa? Porque quando nós pedimos, o texto fala assim que nós vamos receber se nós pedirmos segundo a vontade de Deus. Então, primeiro ponto, nós precisamos chegar diante de Deus com confiança. Confiar em quem Ele é, no que Ele tem para nos dar. Quais são as intenções de Deus para comigo e para com você. A intenção de Deus para nós, para conosco, para com a humanidade, é uma intenção de amor. Lembra João, capítulo 3, versículo 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. A intenção de Deus é de resgate. Deus quer nos resgatar. A intenção de Deus é essa. Por isso que nós precisamos saber que nós podemos confiar nisso. Vamos chegar em Deus, que a intenção dele é boa. Essas são as garantias que nós podemos confiar em Deus. De que Ele cumpre as suas promessas. De que Ele tem boas intenções para conosco. Mas o texto fala assim que com confiança nós pedimos, olha só. E quando nós pedimos alguma coisa, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser segundo a vontade de Deus. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos que nem tudo que pedimos a Deus, receberemos. Por quê? Porque nós só vamos receber aquilo que é pedido conforme a vontade de Deus. Então, se você pedir para Deus alguma coisa que não é segundo a vontade dele, Deus não dá. Deus não é um tipo de gênio da lâmpada ao qual nós esfregamos a lâmpada, fazemos 3 pedidos e Ele tem que realizar. Não. Deus é um Deus que ouve a petição da sua igreja
quando ela está em conformidade com aquilo que Ele quer dar para a igreja. Vamos lembrar que Deus é um Deus de boas intenções. Então Deus não dá para uma criança uma faca a qual ela pode se machucar. Por mais que a faca também possa cortar um pão para se alimentar, ela também pode matar. Então Deus é um Deus que dá aquilo conforme a nossa necessidade. Ele dá para nós aquilo que nós precisamos, e aquilo que nós precisamos nem sempre é aquilo que nós queremos. E mesmo quando nós estamos convencidos de que aquilo é o melhor. Quem nunca fez um pedido para Deus e tentou convencer a Deus na sua oração? Né? Deus, faça isso, porque se acontecer isso, eu vou fazer assim e assado, e vai acontecer dessa forma, e vai dar tudo bem. Na verdade, tem uma experiência dessa semana mesmo. Estava olhando o programa do Ratinho e estava tendo um sorteio. Você fazia uma doação e com essa doação, quem participou da doação seria aqueles que concorreriam a 2 carros e 4 prêmios de R$5.000. Eu falei, opa, é agora. Eu falei, vou comprar. Se não der certo, pelo menos o meu dinheiro vai para a ACD, que é uma associação que cuida das crianças. Então eu peguei e comprei, fiz a doação e a minha oração foi a seguinte: Deus, deve ter um monte de ímpio que comprou esse jogo da sorte aí. O Senhor pode fazer eu ganhar, porque se eu ganhar, eu vou vender esse carro e eu vou usar esse dinheiro na sua obra. Olha que coisa boa. A lógica, segundo a minha mentalidade, é a seguinte: o Senhor tem que concordar comigo de que aquilo que eu estou pedindo é o melhor. E essa foi a minha oração. O resultado disso, eu estou com o Fiesta aí, né? E não com a Hilux. Deus não ouviu a minha oração. Por quê? Porque por mais que eu ache, esteja convencido de que aquilo que eu acho ser o melhor, não é segundo a vontade de Deus. Então Deus não atende. Nós aprendemos então 2 coisas. Primeiro, chegarmos diante de Deus com confiança. Isso são questões que nos asseguram de sermos enganados, de sermos levados pelas ondas e eventos. Então, alguém chega para você e tenta trazer alguma coisa para você, tentando te levar. Peraí, não, eu vou ficar firme aqui, por quê? Porque eu confio no Senhor. Segundo, porque eu sei que... Por que você não foi respondido a sua oração? Porque não foi segundo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A minha nem sempre é. Normalmente não é. E a terceira coisa, nós precisamos aprender a ter as mesmas vontades do que Deus tem. Porque não é só questão de nós pedirmos, e nem só questão de pedirmos segundo o que Ele quer. É a questão de pedir aquilo que é certo. A questão é, como pedir? Porque nós podemos cair na seguinte cilada se nós não entendermos essa questão. Nós podemos cair na cilada de não querer pedir. Há muitos que acreditam nisso. Eu não vou pedir nada para Deus porque Deus é soberano e Ele vai fazer aquilo que tem que ser feito. Mas espera aí. O texto diz que Deus vai nos dar, e Ele vai nos dar através da petição. Porém, Ele só vai dar aquilo que for conforme a sua vontade. E é justamente isso que diz o versículo seguinte. Observe. Versículo 15. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então é para nós pedirmos. A recompensa e o que Deus nos usa para guardar a nós é justamente quando nós nos conformamos à vontade de Deus e quando nós pedimos segundo a vontade de Deus. Nisso nós não nos frustramos quando não recebemos porque confiamos. E nisso também, quando nós recebemos, nós sabemos que é vontade de Deus. É vontade de Deus. Então isso é importante para nós. Isso gera para nós como orar, como devemos estar diante do Senhor. O que deve nos guardar então das ciladas e das tempestades. Como Deus nos guarda? O recurso é através da confiança. Segundo, através de nos conformarmos à sua imagem, às suas vontades. Terceiro, em pedirmos e recebermos. Deus nos dá aquilo que nós precisamos. Por isso nós podemos, quando recebermos, sabermos que é recurso de Deus
para nos ajudar, para nos abençoar. Amém? Mas é uma coisa importante, nós vamos saber como orar e por quem orar. Vejamos o versículo seguinte, versículo 16. Se alguém ver seu irmão cometendo pecado que não é para a morte, orará. Olha lá, oração. E Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Veja o poder da oração. Quando nós pedimos ao Senhor, e é segundo a sua vontade, a vontade de Deus é a vontade que nós amamos uns aos outros, e a oração, ela é um recurso de nós servirmos aos nossos irmãos, então é uma oração que Deus tem prazer em ouvir. É isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: quando você ver alguém pecando, se existe uma coisa ruim que afeta a igreja, que vai contra a igreja, que é o principal inimigo que nós precisamos tentar nos guardar através daquilo que Deus nos dá e aquilo que Deus nos oferece para lutarmos contra, é justamente contra o pecado, contra o mundo, contra as ciladas das doutrinas, as tentações. E o texto está dizendo assim: quando você vê um irmão pecando e esse pecado não for para a morte, você deve orar por ele. Esse é um recurso. Esse é um recurso do cristão. Deus quer abençoar quando nós oramos segundo a sua vontade. E a sua vontade é que nós amamos uns aos outros. Quando nós oramos uns pelos outros, Deus ouve a nossa oração. Ele vai dar aquilo que ele precisa. E o texto fala assim, que orará e Deus dará a vida. Olha que coisa interessante. A oração, ela tem resultados. Tem resultados para a salvação. Quando nós oramos, nós precisamos lembrar que a oração é algo que nós devemos fazer uns pelos outros. Por quê? Porque ela é um recurso para nós guardarmos uns aos outros, para nós ajudarmos uns aos outros, para nós assegurarmos uns aos outros. Quando? Como nós colocamos as pessoas, os nossos irmãos, diante do Senhor. Deus, no nome de Jesus, abençoa a vida do Jefferson, abençoa a vida do Guilherme, abençoa a vida da Isabela, abençoa a vida do Caleb, para que ele possa resistir às tentações, para que ele possa perseverar diante das dificuldades desse mundo. Isso é um recurso que Deus dá para a igreja, usar para a igreja, uns pelos outros. Isso nos ensina duas coisas, pelo menos. Ensina, primeiro, que a oração é um ato de amor. Segundo, que a oração é um ato conjunto. Se eu devorar pelo meu irmão que está, talvez, pecando, se alguém ver alguém pecando, ore. Eu também devo deixar que outros orem por mim quando eu estiver me sentindo tentado. Não é só orar pelos outros, mas também deixar que os outros orem por mim. Isso sabe o que isso significa? Comunhão. Comunhão da igreja. É o Guilherme pedindo ajuda para o Jefferson. É o Jefferson pedindo ajuda para o Guilherme. É o Caleb pedindo ajuda para o Jefferson. E assim por diante. A igreja, ela é um corpo que anda junto. Outra coisa que nós observamos é que essa oração, ela não é só individual, mas principalmente ela é presencial, ela é coletiva, ela é plural. Quer ver uma coisa? Vamos nos lembrar da oração modelo que Jesus deixou em Mateus 6, a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é para mim fazer na minha casa sozinho ou é para mim fazer com o meu irmão que está sofrendo tentação? É com o irmão. A importância de nós orarmos juntos é uma ferramenta que Deus nos deu, é um barco salva-vidas que Deus está nos dando para nós podermos nos guardar. A oração mútua. Como é que é a oração do Pai Nosso? Pai Nosso. É meu ou é nosso? Então quando eu estou orando, eu estou com alguém. Que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. É a nós. Ele não está orando sozinho. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso. Veja, comunidade é nosso. De cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas
nossas. São as nossas dívidas. Assim como nós, de novo, perdoamos os nossos devedores. E olha a questão principal que é desse texto aqui. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Veja que a oração do Pai Nosso nos traz essa questão de comunidade, de nós abraçarmos uns aos outros, de nós olharmos uns para os outros e falar assim: eu quero ajudar você naquilo que você está sendo tentado, naquilo que está lhe dificultando, naquilo que está tentando te paralisar, está tentando te vencer. Deus nos deu o recurso da oração e da oração junta, onde nós como igreja podemos nos abraçar. Eu não sou igreja, nós somos igreja. A igreja não é feita de uma pessoa, é nós. Deixe que alguém ore por você, chegue num irmão e peça ajuda. É uma ferramenta de Deus. Não negligencie os recursos que Deus dá para mim e para você, para a igreja dele, para nos livrarmos das tempestades da vida. A oração é um recurso de Deus que nós podemos usar para nós e para os outros. O versículo diz o seguinte ainda, a respeito disso: mas há pecado para a morte, e por esse não digo que orem. O que é isso? Mais do que uma curiosidade, uma necessidade nós entendemos o que é esse pecado para a morte. O pecado para a morte aqui é o pecado da apostasia. Vamos voltar rapidamente para nós lembrarmos que é importante para entendermos o que o texto diz aqui, dos gnósticos. Aqueles que achavam que tinham a verdade e o conhecimento de Deus tão elevado que não tinha necessidade deles terem deveres éticos para com os outros e não tinham também consigo mesmo a moralidade de fazer alguma coisa. Então eles pecavam adoidadamente, eles tinham uma vida de libertinagem, eles viviam falando doutrinas que não eram conforme a Escritura, porque eles acreditavam que simplesmente por ter uma mentalidade mais elevada, eles negavam o Filho de Deus como vindo em carne. Esses eram os apóstolos, aqueles que eram da igreja, mas abertamente disseram: não cremos no Filho de Deus, da forma que a Escritura ensina. Este apóstata nos mostra algumas coisas. Por exemplo, primeira, esses homens aqui, por que nós não devemos orar por esses? Não é que não devemos, o apóstolo não está nos proibindo, mas ele está dizendo assim, não é aconselhável. Por quê? Primeiro, porque não tem volta. O apóstata, ele é alguém que é consciente do que faz e está convencido do que faz. Ele já sabe a verdade, mas ele nega abertamente e conscientemente a mentira. O apóstolo João diz: por esses eu nem aconselho que orem. Essa é a apostasia. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É aquele que nós vimos na semana passada, que o versículo 12 diz: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Lembra disso? Ele está dizendo o quê? Esses negaram o Filho de Deus abertamente, esses não querem o Filho de Deus. Por esses, eu nem aconselho que vocês orem. É um pecado sem volta. É um pecado sem arrependimento. Eles não se arrependem. Portanto, é um pecado sem volta. Segundo ponto, ele fala para não orar por quê? Não ter comunhão com estes. Lembra que a oração deve ser feita com os irmãos? Então a oração é presente. A oração é um relacionamento. A oração é uma vida junto com o meu irmão. Ele fala assim, orar com estes eu não recomendo. Porque ele está dizendo a mesma coisa que o Salmo 1 disse. Bem-aventurado aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor. Olha o contraste. Deus está nos chamando para nós termos cautela nas amizades que nós temos. Um dos principais erros que se infiltram dentro da igreja e dentro de nós é as influências que nós temos. O que Deus está nos ensinando aqui é uma arma para nos guardarmos e nos estarmos prevenidos dessas afrontas. E uma delas é
não se junte, como diz a mãe do Kiko, com a gentalha. Por quê? Porque o poder de convencimento e a nossa tendência pecaminosa é muito grande. Por isso, não se assente à roda dos escarnecedores. Cuidado com aqueles que se disseram cristãos e agora estão ensinando doutrinas do anticristo, doutrinas de demônios. Aqueles que se diziam outra hora cristãos, conhecem a verdade, nunca foram nascidos de novo, mas querem ensinar como se fossem. Cuidado, não tenha comunhão com estes. Não tenha comunhão com estes. Se prive de amizades que te afastam de Deus. Se prive. Mas pastor, vão olhar para mim e falar que eu sou careta. Seja careta, mas não seja levado pela correnteza. Melhor é ser careta e estar firme e a salvo do que não ser careta e ser levado e não ser poupado das tempestades da vida. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado. Os apóstolos estão aí para tentar influenciar. Foi esse o motivo pelo qual João escreveu essa epístola. Nós já falamos sobre isso. Por isso nós precisamos estar alertas. Deus está enviando uma embarcação com motor para nos salvar, jogando a boia salva-vidas. Nós vamos esperar o quê para abraçá-la? É um recurso de Deus. O versículo 17 diz o seguinte: toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então nós precisamos nos relacionar com os nossos irmãos, ter essa comunhão com eles. E quando algum pecado chegar ao nosso conhecimento, nós precisamos ter também essa questão de empatia. Não de aceitação pelo pecado, mas de empatia, de falar assim, eu vou orar com você. E não daqueles que acham que qualquer pecado e qualquer pessoa que cometa qualquer tipo de pecado, ela deve ser levada para fora da igreja. Não. Nós devemos orar por essas pessoas. Não é pecado para a morte? Não, não é pecado para a morte. Então vou orar, eu vou ajudar, eu vou estender a mão. Agora um apóstolo está querendo levar você junto com ele. Então este nem sequer é recomendado que se ore por ele, nem tenha comunhão com ele. Versículo de número 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Olha a característica aí de nós que somos eleitos do Senhor. A característica daquele que é nascido de Deus, do que não é apóstata, é que ele não tem uma vida com prazer no pecado. Ele não tem uma vida de conformidade com o pecado. Ele não tem uma vida onde ele acha que as ações dele não são nada demais quando são pecaminosas. Ele não liga da sua mente, do seu coração, do seu ser, exalar o fedor do pecado. Ele não liga, ele não se importa com isso. Agora, o nascido de Deus, quando ele peca, ele fica constrangido. Ele se sente incomodado. Por quê? Porque não é da natureza dele. Deus nos dá uma mente renovada, com uma mente renovada que nos capacita a viver uma vida de santidade. Mesmo quando nós tropeçamos, e nós acabamos acontecendo isso de vez em quando, nós precisamos retomar e falar assim, eu não concordo com esse tipo de conduta. Eu me arrependo desse tipo de conduta. Eu não quero viver nesse tipo de conduta. Ele quer pedir ajuda para os seus irmãos. Orem por mim. Ele quer usar os recursos que Deus dá. Eu quero pedir ao Senhor que me dê mais fé. Eu quero pedir ao Senhor que me dê socorro. Quero pedir ao Senhor que me livre da tentação. Essa é a diferença. O nascido de novo, ele não se conforma com o pecado. Ele não se conforma com o mundo. Ele não se conforma com o que vem ao redor dele, tentando lhe impor o que não é de fato. Ele quer ser igual a Cristo. A sua mente renovada não aceita mais qualquer coisa. A sua mente renovada já não aceita mais coisa antiga. O seu vaso novo já não aceita mais óleo usado. A mente renovada agora só aceita o que é do novo, que é do Senhor Jesus. Como eu sei se eu sou salvo? A resposta é simples.
Você sente prazer? E você se sente tranquilo e confortado com o pecado? Um outro pastor foi um pouco mais radical. Ele disse assim: faz o seguinte, esquece que você é crente hoje. Vai lá, sai daqui, sai da igreja, vai para o primeiro motel que você achar e peca doidadamente. Vai depois na esquina e rouba, depois vai e mata alguém. Faz isso loucamente. Ele falou assim: que isso, pastor? Não consigo fazer isso. Não, mas vai, esquece, eu estou liberando, pode ir. Vai lá e faz o que você quiser. Tudo aquilo que vier ao seu coração, você faz. Ele falou assim: não posso, não consigo. Ele falou assim: tá aí. Essa é a marca de alguém renovado, gerado de Deus. Que é alguém que recebe uma nova mentalidade de Deus, então é um equipamento que Deus nos dá. E ele também, ele conserva a si mesmo. Por quê? Porque ele já não suporta mais o pecado. Ele não suporta mais o pecado. Conserva-se a si mesmo. Deus dá a marreta, ou melhor, te dá o martelo e o prego, você só prega. Deus nos capacita com uma nova mentalidade. E nós, com essa nova mentalidade, usufruímos como? Através da santidade. Deus nos santifica e nós lutamos contra o pecado. Nós lutamos tentando nos conservar, tentando nos manter diante do Senhor em santidade. Essa é uma marca que nos livra do quê? O texto diz, do maligno. O maligno não nos toca. É impossível que alguém que esteja diante do Senhor seja tocado pelo maligno. É impossível. O maligno não lhe toca. O maligno aqui são as correntes do pecado, são as tentações, são as falsas doutrinas, são as confusões, são as heresias, são os falsos profetas, tudo isso. O maligno não lhe toca, o diabo não lhe toca. Por quê? Porque você é filho de Deus. E Deus, então, Ele te conserva, te protege. E essa proteção, essa película que é colocada por Deus em nós, através da santificação, o maligno não nos toca. O maligno não pode chegar perto de nós. O maligno só tem que ficar ao derredor, mas nunca ao redor. Ele nunca consegue chegar até nós, porque existe uma proteção que Deus disponibilizou para nós, Igreja do Senhor, chamada santificação, a qual o maligno não só nos toca, não pode chegar perto, não pode nos fazer nada, mal algum, porque o Senhor nos protege. É o que diz o Salmo tão famoso: 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Nem a seta que voa, nada. As setas e as artimanhas de Satanás não podem chegar àquele que vive uma vida de santidade, aquele que é eleito por Deus e lhe é colocado uma mente de Cristo. E essa mente de Cristo impossibilita você de querer ter uma vida de pecado. Então o maligno não pode te tocar, porque o único brecha para ele te tocar é o pecado. A única brecha que nós podemos dar para o maligno nos tocar é pecando. Se você deixar o maligno, ou melhor, se você deixar o pecado entrar na sua vida, você deixará o maligno entrar na sua vida. E o estrago será grande. E o texto vai dizer o seguinte, que o maligno não está só ao nosso redor. Olha só. Sabemos, versículo 19, que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Olha só. Essa briga a qual nós estamos, do pecado e santidade, ela é uma briga onde está todos contra um. Todos contra a igreja. O mundo inteiro já é do maligno. As influências do maligno estão sobre todo mundo. Então não pense que quando você está assistindo um programa de televisão, quando você está assistindo determinado vídeo no YouTube, quando você está lendo determinado livro, quando você está sobre qualquer circunstância, na escola, na faculdade, não pense que aquele lugar é um lugar sem influências. Não é. Ele tem influências. Influências do maligno. E nós estamos o tempo todo alertas contra essas artimanhas. Como? Usando da santificação, usando da confiança, usando da oração, usando
dos recursos que Deus dá para mim e para você, para nos preservarmos. O mundo é inteiro maligno. Mas como nós podemos ter a convicção e a certeza e o conforto de estarmos segurados por Deus? Sabe como? Como diz o começo do versículo 19, sabendo. Sabendo. Eu sei em quem tenho crido. Paulo está dizendo isso no momento que ele está aprisionado, no momento que estão ameaçando ele, que ele vai morrer daqui a pouco, no momento que estão querendo dizer que o ministério dele não valeu a pena. Ele está dizendo assim, eu sei em quem tenho crido, e ele é fiel para guardar a minha coroa até aquele dia. Eu sei quem é Deus. Saber quem é Deus muda o que nós somos, muda como nós agimos. Isso é importante. Se eu sei quem Deus é, pouco me interessa o maligno, pouco me interessa o que vai, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está do nosso lado, de quem temeremos? Se Deus é o nosso seguro e refúgio, quem pode vir contra nós? Maior é o que está em nós do que aquele que no mundo está. Ninguém pode trazer medo à igreja. Por quê? Porque o Senhor é o dono da igreja. Ele é aquele que guarda, é aquele que sustenta, é aquele que liberta, é aquele que nos preserva na sua mão poderosa, a qual ninguém pode tocar. O versículo 20 diz, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Olha a capacidade de Deus em dar para nós. Deus nos dá o conhecimento, Deus nos dá a sabedoria, Deus nos dá a capacidade do quê? De observarmos que existe uma verdade. A verdade dos gnósticos era mentira. O conhecimento elevado que eles diziam que tinham, não tinham. Porque aquilo que eles achavam que estavam seguros nos seus conhecimentos, seguros naquilo que eles criam, estavam na verdade perdidos. E estavam refém das doutrinas dos seus próprios corações e da influência satânica. Mas nós não, nós temos o entendimento dado por Deus para reconhecer aquilo que é verdadeiro, e naquilo que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Nós estamos em Jesus Cristo, nós estamos naquilo que é verdadeiro, não naquilo que é fantasioso, não naquilo que é mitológico, não naquilo que é produto da nossa mente, do nosso coração, mas é produto da verdade revelada de Deus, para nós sermos guardados das artimanhas malignas, dos confrontos que vêm contra mim e contra você, de tudo que pode tentar contra Deus e contra os filhos de Deus, e não prevalecerão, porque não importa a força do homem, não importa a força do inferno, não importa, porque se Deus é por nós, não importa quem é o nosso inimigo, só importa que nós estamos com Deus, e Deus por nós, nada pode nos resistir, nada pode nos parar. É isso que nós precisamos entender, é saber que estamos no Filho de Deus, é Jesus Cristo nosso ponto seguro, é Jesus Cristo a maior das coisas que nós podemos confiar, que nós podemos requerer, que nós podemos então nos sentir guardados e protegidos. O recurso maior que tem para nós é a segurança em Cristo Jesus, segurança no Filho, porque Ele é verdadeiro, porque Ele é verdadeiro, Ele é a verdade. O texto ainda diz assim, e em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por que nossa segurança em Cristo é perfeita? Por que nossa segurança em Cristo é plena? Por que nossa insegurança em Cristo é intransponível? Por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. E nós não podemos jamais achar que existe outra coisa mais segura do que Deus. Sabendo disso, nós precisamos entender a diferença das crenças, a diferença da fé, a diferença da moralidade, da ética, e precisamos saber a diferença do que é ter Cristo e do que não é ter Cristo. Porque qualquer coisa que nós colocamos no lugar de Cristo nas nossas vidas, faz nós tomarmos atitudes erradas. Cristo é o bom pastor. Cristo é aquele que pega as suas ovelhas
e mesmo que passem pelo vale da sombra da morte, não temeremos. Por quê? Porque Ele está conosco. O Senhor Jesus é o bom pastor. É aquele que não perde nenhuma das suas ovelhas da sua vista. Nós estamos assistidos por Deus. O Senhor Jesus Cristo é o bom pastor. Ele dá para nós os pastos verdejantes e também as águas tranquilas. O Senhor Jesus Cristo é o nosso bom pastor. Não temeremos. Não há lobo que resista à proteção de Jesus Cristo. E quando colocamos alguém, ou algo, ou alguma ideia acima de Deus, isso é idolatria. E é essa idolatria que nós precisamos fugir. Divinizar qualquer ideia e pessoa é levar-nos para o rumo da insegurança. Se Jesus Cristo é rocha eterna, é aquilo que o próprio Jesus disse: se vocês ouvirem estas minhas palavras e as guardarem e as praticarem, então vocês são como aqueles que colocam a sua casa sobre a rocha. É a firmeza. Agora, aquele que coloca a sua casa na areia, ela é instável, ela é insegura, ela é inapropriada. É idolatria, porque só o Senhor é a nossa rocha de sustentação. Ele é o nosso refúgio em tempos de angústia. Ele é o nosso socorro bem presente. E é isso que ele vai dizer aqui, como recomendação última: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém.